Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar o nosso tema do mês de setembro, que é liderança. Na semana passada, nós estivemos falando um pouquinho sobre as atitudes que o Senhor Jesus, que para nós que cremos no Evangelho, para nós que cremos na Bíblia, na palavra da verdade, na palavra de Deus, é o nosso líder perfeito. E a gente aprendeu sobre algumas atitudes que um líder deve ter, espelhando as atitudes de Jesus como nosso líder. Mas hoje, mais do que atitudes, a gente vai ver algumas das características de Jesus, de como o Senhor Jesus ele liderava. E nós vamos aprender, identificar e manifestar algumas dessas características, seja no nosso meio familiar, seja no nosso meio profissional ou ainda conosco mesmos, liderando a nós mesmos, ou ainda no meio da igreja. Mas uma coisa que é indiscutível é que nós podemos, de fato, com a manifestação dessas características que Jesus tem de liderança, de líder, liderar um ambiente onde a confiança ela é construída com a palavra da verdade. Então eu vou falar de algumas características que o Senhor Jesus possui, e aí a gente vai comentar um pouquinho cada uma delas, e assim como o vídeo passado, eu vou falar aonde na palavra de Deus, aonde na Bíblia você pode ler uma passagem que ampara o que a gente está vendo. Mas eu vou deixar para consideração e não vou ler a passagem como eu fazia, tá bom? Jesus age com verdade. Primeira característica de um líder essencial, agir com verdade. A passagem que ampara essa nossa identificação, a identificação dessa característica está no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 1 a 18. E o recado dessa passagem é realmente Jesus nos mostrando que nós devemos fazer o que deve ser feito e de forma certa, pelos motivos certos, e não com interesse secundário, e não com uma legenda posterior. Como assim? Fazer coisas por aparência ou com objetivos secundários não é correto. Não é a característica de um líder. Antes, nós devemos fazer todas as coisas, falar todas as coisas com fé, com convicção de crença, e como manifestação dos nossos valores. Porque agir com verdade é realmente isso, você agir com base naquilo que você acredita. Jesus também nos ensina a sermos autênticos, a sermos originais, a possuir uma identidade. A passagem que ampara essas características está no livro de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Cada pessoa, cada ser é original, sim, é único a sua própria maneira. E manifesta, E manifestar a liderança e ser líder não é copiar o outro, e sim estar ali disponível para auxiliar, para instruir, para apoiar, a partir do que você é. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos diversas habilidades, diversas características, diversas atitudes, E muitas dessas habilidades que nós temos, elas podem ser treinadas, elas podem ser aprendidas, elas podem ser exercidas ou elas podem ser suprimidas, Mas muitas das vezes até a gente decora, a gente vai ali no treino desenvolvendo elas, mas a forma como a gente utiliza essas habilidades, o momento, o porquê, o onde, é muito autêntico e muito original de cada pessoa. E essa é uma passagem que ensina e demonstra isso pra gente, a autenticidade, a originalidade. Credibilidade também é uma característica que o Senhor Jesus tem. Amparando essa passagem, tem o livro de João, capítulo 2, versículos 1 a 11, e também no capítulo 5, versículo 1 a 14. Agir com verdade, ser autêntico, como a gente falou, Primeiro, agir com verdade, como nós falamos, ser autêntico, como nós falamos agora por último, acrescenta credibilidade desde que, ainda que você esteja numa situação onde você é discordante, ou ainda que a sua opinião ou a sua visão seja fora da curva, você mostrar isso com a melhor forma, verdadeiramente para as pessoas, ou ainda com a maior autenticidade e originalidade possível, demonstrando, explicando, instruindo com base naquilo que você acredita, é a melhor forma de ser alcançado pela credibilidade, é a melhor forma de que como consequência vem a credibilidade. Nessa passagem, no livro de João,
no capítulo 2, Jesus fez um grande gesto que foi reconhecido, mas a lição para nós é que para solucionar efetivamente alguma situação difícil, algum problema, ou ainda se dispor e se esforçar a solucionar, faz vir a nós, traz a nós reconhecimento e credibilidade, mas apoiar os que solucionam, ainda que não seja divulgado que você apoiou, ainda o seu nome como apoiador, muitas vezes você fazendo isso também e de forma consistente, né? Sempre com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado e com o mesmo carinho, também constrói credibilidade. Credibilidade não é algo que você faz e você tenha imediatamente em troca. Credibilidade é uma consequência. É uma consequência da sua verdade praticada, assim como Jesus praticava, da sua autenticidade, da sua originalidade e da consistência do seu comportamento. Jesus também é íntegro e convicto. O livro de Mateus, no seu capítulo 12, nos versículos 13 a 27, e também no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 46 a 49, ampara pra gente, entre outras passagens. É evidente você olhar e ler sobre Jesus e aprender sobre Jesus e ver a firmeza de propósito que ele tinha, o caráter firme dele e o discernimento do que era certo. Isso dava para ser visto em Jesus, a integridade e a convicção. E esse é o nosso ensinamento. Ter esse senso de justiça para com as pessoas, não negociar os nossos valores, ter esse senso de justiça junto com o trato com as pessoas, mas também nas atitudes. Isso tudo é essencial para um líder verdadeiro, para um líder genuíno. Uma outra coisa que a gente pode identificar também como uma característica de Jesus é que ele sabia muito bem o papel dele. No livro de João, capítulo 3, versículo 13 a 18, e também no capítulo 4, versículo 26, mostra isso pra gente, que ele conhecia a si mesmo, né? As habilidades dele, a capacidade dele, a importância, lembrando que o Senhor Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele estava na terra como homem, com os mesmos sentimentos, gamas de emoções que nós temos, corpo, necessidades, fome, frio, tudo, né? Mas mesmo assim ele conhecia a si mesmo, ele tem as suas habilidades, ele tem noção da capacidade dele, da importância, né? Ele sabia e ele mostrava de forma ousada para que ele veio, não é verdade? E isso é um ensinamento que nós devemos e podemos ser assim. E dessa forma, nós podemos servir de modelo para outras pessoas, né? Para que elas se conheçam e muitas vezes para que elas se reconheçam. Jesus também, um fato que é polêmico, Jesus não julgava. Isso é muito polêmico. No livro de Mateus ainda, no capítulo 7, no versículo 1 a 5, e também no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 37 a 38, entre outras passagens, amparam isso pra gente. É muito polêmico falar de julgamento, mas o que a gente quer comentar aqui pela ótica de aprendizado com o Senhor Jesus? Não se deve apontar os erros dos outros nos colocando num pedestal de perfeição. É exatamente isso, é sobre isso. Nós não devemos apontar os nossos dedos para as outras pessoas ou julgar ainda, assim, principalmente a gente julgar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos, refletir a nós mesmos. Porque isso, olhando para si, reconhecendo em si tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que precisa de correção, todas as limitações, vai ajudar a olhar para as outras pessoas de uma forma melhor, de uma forma mais humana, de uma forma mais compreensiva. Um olhar com humildade para o próximo é um olhar amoroso. Quando a gente olha para a gente mesmo, todas as vezes é como se nós não tivéssemos falhas algumas, é como se nós fôssemos perfeitos, na verdade. Mas, dependendo da situação, é como se a gente estivesse vivendo assim, eu versus o mundo. Eu sou perfeito, o outro que está errado, o mundo é que me ataca e não eu. Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que se ampara na palavra da verdade, ele vai encontrar na palavra de Deus, ele vai encontrar na Bíblia material suficiente para todos os dias ele exercitar esse olhar
de sobriedade para si mesmo. Camila, o que você quer dizer com isso? Não é ele olhar para si mesmo com autopiedade, com dó de si mesmo, nem com amargura, não, mas é um olhar de reconhecer que o modelo de perfeição vem dos céus e com arrependimento pelas falhas, de contrição e de busca pela perfeição do Senhor. Veja, não tem como alguém que sabe de verdade, que não é perfeito, não manifestar isso, né? Através da humildade e auxiliar e se estender e se dispor a ajudar as outras pessoas com respeito e com amor. A nossa lente julgadora, ela é e deve sempre ser a palavra de Deus e não nós mesmos como modelos ou ainda a nossa falsa perfeição. Então, o modelo, quando a gente fala assim, Jesus não julga, ele não julga apenas por criticar, ele julga com o sentido de instruir, ele julga com o amor de instrução e de direção, mas não apenas com uma palavra dura de separação. É esse modelo de julgamento que Jesus não julga como o mundo julga. Jesus identifica, avalia e instrui e direciona. E essa é uma característica muito importante para a gente entender e executar. Jesus é objetivo também, perfeitamente objetivo em toda vez que ele se comunica. João 3,16 diz isso. Essa comunicação assertiva, ela tem esse poder de sintetizar numa mensagem simples, um valor, né? Complexo e muitas vezes profundo. Então, esse poder de sintetizar uma mensagem principal e complexa de forma a se tornar mais significativa, ainda que seja uma mensagem breve, ainda que seja uma mensagem de uma forma simples e muito fácil de ser lembrada, é uma característica do Senhor Jesus e ela pode ser aprendida. E ela pode ser aprendida com foco em liderar e foco em liderança. Não é sobre ser e se mostrar inteligente ou culto ou cheio de sabedoria, mas é sobre simplificar essa inteligência e fazê-la acessível e memorável, né? Ele era objetivo e ao mesmo tempo profundo e ao mesmo tempo verdadeiro, de variadas formas, se comunica de forma simples. Jesus se comunica sempre efetivamente. As várias passagens na Bíblia mostram isso pra gente. Mateus no capítulo 12, versículos 33 a 37 e o Lucas no capítulo 6, versículo 43 a 45 embasam isso. Jamais nos esqueçamos do poder que as palavras têm. As mensagens, elas podem e devem sim ser claras. Quando eu digo mensagens, conversar é uma mensagem, escrever é uma mensagem, responder é uma mensagem, muitas vezes a nossa postura é uma mensagem. Nós somos seres de comunicação, nós somos seres comunicativos. Mesmo sentados quietinhos, calados num cantinho, nós estamos nos comunicando ou comunicando algo, né, para alguém através da nossa postura corporal. Mas nós não podemos nos esquecer que mensagens, comunicação, ela tem que ser mais clara possível, objetiva e simples. No mundo, no geral, as pessoas costumam dizer assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mas quem conhece a palavra de Deus, quem conhece Jesus, sabe e percebe pelas características e pelo comportamento, né, do Senhor Jesus que nós somos responsáveis, sim, pelo que falamos, e muito. E pelo que o outro compreende também. Então, essa frase, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, ela está errada. Para nós que cremos na palavra de Deus, a nossa frase verdadeira seria assim: mensagem que é clara, comunicação que é clara, não tem dupla interpretação, não tem raiz de confusão. Jesus também conhece as pessoas, não tem como duvidar disso. Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37 embasam isso, e também no mesmo livro, Lucas, da passagem anterior, capítulo 6, versículo 43 a 45. A natureza, o Senhor Jesus conhece a natureza e a essência das pessoas. Muitas vezes nós conseguimos aprender e conhecer a essência e a natureza das pessoas através dos comportamentos delas,
das atitudes, das formas como elas se comunicam. E o Senhor Jesus também conhecia, além disso, as necessidades, e ele aproveitava, sempre aproveita as oportunidades, de forma que todos os momentos, né, sejam de aproveitamento e de receptividade, de compreensão das instruções. Isso é uma ação muito importante para a gente que quer aprender liderança, principalmente com o Senhor Jesus, porque quem é líder precisa ter a compreensão das pessoas numa amplitude, e essa amplitude normalmente envolve o contexto, e aparece ali as necessidades, tudo aquilo que a gente acha que é praticamente impossível conhecer nas pessoas, dá para observar e dá para aprender. Jesus também sabe ouvir. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 52, embasa pra gente essa característica. Jesus ouve, e quando ele ouvia nas passagens que foram declaradas, ele ouvia para poder falar. Ser, muitas vezes, um bom ouvinte proporciona uma conexão entre as pessoas. E aí, com essa conexão, você consegue se comunicar de uma forma mais profunda e efetiva com elas. Quem de nós nunca viveu a situação que numa determinada situação realmente você mais ouviu do que falou, e a partir daquela situação onde você mais ouviu, você se sentiu, como eu vou dizer assim, aprofundado no relacionamento com a pessoa se sentiu segura, a pessoa se sentiu acolhida, é essa a palavra. Jesus também demonstra pra gente o poder que tem a iniciativa, então a característica, né, de ser uma pessoa com iniciativa. No livro de João, no capítulo 4, versículos 7 a 15, que embasa pra gente isso, nessa passagem é aquela passagem da mulher samaritana. Se você não conhece essa passagem, pode ir lá em João capítulo 4, versículos 7 a 15, para você dar uma lida. Fica claro naquela situação, né, da mulher samaritana que o Senhor Jesus, ele estabelece ali o contato e cria um laço com ela. E naquele momento, sem timidez e sem reserva, e também sem excesso de sentimentalismo ou cuidado na expressão, ele nos ensina isso primeiramente ouvindo, e depois ouvindo, deixando ali naquele momento ela falar, e por ouvir e pelas poucas palavras ele desperta o interesse dela em algo mais significativo. Primeiro ouvir, para depois, com base no que ouviu, aproveitar a oportunidade. O poder do ouvir, ele muitas vezes ele tem muito maior impacto do que qualquer melhor coisa que você puder falar. Essa iniciativa de você se expor numa situação onde a mulher e os samaritanos eles eram, né, rivais, né, e o Senhor Jesus, sua esposa, ali está com ela, falou sem timidez, aproveitou, teve a iniciativa, falou sem reservas e a ouviu. E uma outra característica que é muito importante para um líder, e principalmente uma característica que a gente vê bastante e notável em Jesus, é a perseverança. Perseverança nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22, também no livro de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 9, e no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 9. No geral, perseverança assim, de uma forma bem a grosso modo, significa assim: você tem um objetivo e você faz um conjunto de ações para chegar, né, que você julga que são necessárias para atingir aquele objetivo. E você acredita naquele objetivo. Então você tem esse objetivo, você quer alcançá-lo, você acredita que é possível alcançá-lo, e você faz um conjunto de metas e ações que você acha que você tem que cumprir para chegar naquele objetivo. Muitas vezes, esse caminho entre o objetivo e onde você está, o seu ponto inicial, é no durante, né? É no durante que muitas vezes acontece tudo fora do planejado, ou fora do que estava ali, fora da sua expectativa, né? Esse durante você pensa que vai ser de uma forma e ela é de outra. E aí o fim, ele dessa batalha para chegar no seu objetivo, o fim não chega se você não perseverar nesse durante, se você não atravessar esse durante.
se você não persistir neste durante. E aí o Senhor Jesus, ele nos mostra de uma forma maravilhosa que é a perseverança dele na transmissão da verdade, da palavra da verdade, da implantação da mudança. E nessa perseverança nem todos absorveram de forma igual tudo aquilo que ele falava e que ele demonstrava e que ele expunha. Uns mais, outros mesmo menos, mas pela perseverança todos foram alcançados, todos de maneira possível foram alcançados. E aí, seja transmitindo um novo conhecimento, ou seja, implementando uma mudança, ou ainda instruindo, nem todas as pessoas elas vão entender, ou aprender, ou enxergar de forma igual, ou ainda de forma profunda, uns mais, outros menos, de forma... É na característica das pessoas serem diferentes, né? Porém, alguns vão mostrar mais resultados e multiplicar esses resultados. Então, quando a gente fala de perseverança, é resiliência, é resistência. Toda vez que um líder, uma pessoa tem um problema onde ela tem o ponto original, essa passagem é riquíssima, né? Toda vez que tem um ponto original e um ponto de chegada, a trajetória mais importante não é onde se inicia, e muito menos, por incrível que se pareça, o destino final. É o durante, porque é no durante que todas as coisas acontecem. É no durante que as habilidades são apuradas, é no durante que se percebe a necessidade de novas habilidades, é no durante que as expectativas muitas vezes são superadas ou frustradas. Mas é no durante que, se não ultrapassado, não se chega ao final. E para um líder, ele tem que estar focado no durante, perseverar. Jesus também é enérgico. No livro de Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 17, nós vemos isso. Agia com segurança e energia quando necessário. E isso é ato de líder puro, sem nenhuma necessidade assim, de aprovação dos outros, de agir de uma forma enérgica ou mais segura só para os outros verem, não, mas pela necessidade de fazer aquilo que tem que ser feito, para ser efetivo e sem esperar por um consenso de que ele deveria agir. Isso é muito importante para nós que queremos aprender sobre liderança. Essa firmeza, essa segurança que nós também veremos, né? No livro de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. Jesus, ele nos ensina a lidar com as questões difíceis na palavra de Deus de diversas formas, mas uma das características que mais sobressai nesse exemplo de vida de Jesus aqui na Terra é essa atitude de resistir e a ousadia de responder. Nesse caso, responder questionamentos, de responder sobre a autoridade dele, sobre o conhecimento dele, mas a resposta, ela é de forma firme, ela é de forma segura, ela é de forma necessária, ou seja, não era pelo muito falar, e ela era respeitosa. É muito importante para um líder ser respeitoso, assim como firme e seguro. Jesus também nos ensina que é necessário ter responsabilidade no momento de crise. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46 mostra isso pra gente. Que na vida de uma pessoa que é líder como Jesus, não existe essa frase que as pessoas falam aí fora, né? Cada um por si, Deus por todos. Não, porque o propósito do líder, o propósito da pessoa que se dispõe a liderar é cuidar e é direcionar as pessoas em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio às angústias, porque maior do que o problema que está sendo enfrentado, maior do que o desafio, maior do que a diversidade, são as pessoas que preparadas enfrentam os problemas. Porque os problemas passam, mas as pessoas permanecem, a pessoa fica ali com aquilo que ela aprendeu, ou pelo sucesso ou pelo fracasso, para enfrentar um próximo problema. Né? Ter ação e estratégia também é uma coisa muito importante, que é essa atitude e esse planejamento, essa estratégia. Em Jesus nós vemos, e é muito importante para a gente que quer ser líder, se espelhar e aprender. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49, mostra isso pra gente. Jesus, ele não fazia nada e nem falava nada sem um significado ou um objetivo. Aí você pode pensar, mas nossa, Camila, eu preciso calcular, medir todas as minhas palavras e atos e gestos. Não, mas refletir,
muitas vezes ponderar e planejar, sim, ele não desperdiçava palavras e nem atitudes. Ou viver e agir como se nada tivesse problema, despreocupadamente, não serve para nada para um líder, a não ser para frustração e fracasso, ou seja, essa reações sem pensar e refletidas, impensadas, não ajudam uma pessoa em posição de liderança, né? Mas aquilo que é ponderado, aquilo que foi feito sobre reflexão, sobre planejamento, sim. A iniciativa, né? A preparação, além de dar excelente benefício para aquele que meditou, refletiu sobre aquele assunto ou se planejou, dá segurança também para a pessoa que está sendo liderada, para a pessoa que está sendo orientada, instruída, dá respaldo porque a situação foi refletida, né? Jesus também está sempre disponível, pronto para ajudar. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 12 mostra isso pra gente. No mundo que a gente vive, cada dia mais as pessoas, cada vez menos, na verdade, as pessoas estão disponíveis, né? Porque cansa. E normalmente não tem reconhecimento rápido, né? Você se doa. Quando tem algum, na verdade. Mas Jesus, nessa passagem de Mateus, capítulo 7, ele estimula a gente a não hesitar sempre que nós precisamos de algo, principalmente do Senhor, e muitas vezes também as pessoas, mas primeiramente que estejamos sempre dispostos a dar, a ajudar, porque a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer isso para as pessoas da mesma forma que nós queremos receber. Ainda que aqui nessa terra, né, nós não tenhamos a garantia de reciprocidade, nos céus o céu é a nossa garantia de reciprocidade. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Sobre o fazer primeiro aquilo que queres que seja feito para você. Então a importância do líder é ele sempre estar disponível, disposto e saber que nele há ajuda sempre para os outros. Nós às vezes nos julgamos achando que nós não temos nada para ofertar, não temos nada para ajudar, e muitas vezes nós temos e nós podemos de alguma forma, né? Jesus também mostra pra gente a importância de se ter autoridade. Mateus, no capítulo 7, versículo 28 a 29, mostra isso pra gente. O reconhecimento dessa autoridade, a autoridade por si só, ela é legitimada, ou seja, ela necessita aqui nessa terra do reconhecimento das outras pessoas, e esse reconhecimento é muito mais do que uma forma como você fala, é muito mais do que um comportamento, uma forma que você age, né? Mas é o reconhecimento da sua constância de caráter, de comportamento e de fala e de atitudes e da veracidade. É uma aderência em a sua constância e a sua veracidade, né? É disso que advém a autoridade, independente da posição que você ocupa. Então, por mais que você seja importante ou menos importante, a autoridade ela fica demonstrada ali pelo seu domínio sobre algum assunto, pelo seu domínio e a capacidade que você tem de resolver as coisas, muitas vezes. Vou começar com uma negativa, não tem como dizer que Jesus não é comprometido. Comprometimento, característica muito importante. Mateus capítulo 8, versículo 18 a 34. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 34. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. E João, capítulo 6, versículo 41 a 65. Não existe líder sem compromisso. Não existe pessoa que lidera sem comprometimento, né? Jesus mostra isso pra gente com o testemunho de vida dele. Liderança é lugar de se doar, sem romantismo, mas com esforço, com empenho. Muitas vezes custa tudo aquilo que você pode dar. E isso testa as pessoas, testa a força das pessoas, testa o caráter das pessoas, testa, né, do que ela é feita e deixa exposto quem possui a habilidade e quem precisa se desenvolver. E aí mostra a força e a vontade, né, que a pessoa tem de realmente se desenvolver, crescer e aprender cada vez mais. Jesus também é prestativo.
Mateus capítulo 14, versículos 1 a 4 mostra isso pra gente, que ele preocupava-se, ele se preocupa genuinamente com o outro, ele tem compaixão do próximo e coloca o próximo em primeiro lugar, e não porque ele é obrigado a fazer isso, ninguém é obrigado jamais, mas por amor ao próximo. Jesus nos ensina também que um líder, ele tem que ser provedor de recursos. No livro de Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21, embasa pra gente essa linha de argumentação. A lição aqui é que ainda que tudo ao seu redor esteja completamente desfavorável, um líder, se você está nessa posição de liderança, ou se você quer estar nessa posição de liderança, precisa prover os recursos mínimos necessários para que as pessoas à sua volta possam continuar acompanhando, continuar seguindo, continuar aprendendo e continuar crescendo. Muito parecido com facilitador, né? Muito parecido com motivador, com apoiador. Mas muitas vezes o provedor de recursos não é algo material que você vai prover para uma pessoa que está com necessidade, ainda que muitas vezes seja, mas uma palavra, um ouvir, um gesto, um abraço. Você provê ali o recurso que a pessoa precisa para continuar, para persistir, para olhar para frente. Dar para receber. Dar para receber. Sabe aquela frase que existe assim? Dividir para multiplicar? Exatamente. Mateus capítulo também 14, ainda nos versículos 13 a 21. Isso é muito real, muito real. Generosidade produz resultados incríveis, tanto na vida de quem fez, né, o ato generoso, de quem foi generoso, como aquele que recebe ali o ato de generosidade, como aquele que é objeto da generosidade, o alvo, porque nada se perde quando você faz ou dá algo para alguém. Pelo contrário, muito se ganha. E nós que cremos na palavra da verdade, nós sabemos que muito se ganha pelo querer, pelo amor ao próximo, ser generoso com as pessoas, fazer, falar, doar alguma coisa. Nada se perde quando se dá algo de alguma forma a alguém. Jesus nos ensina também que devemos ser corajosos. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. E ele nos convida a ser também, a manter o foco nos nossos objetivos, mesmo que tenhamos diversos obstáculos, e sem medo, né? Confiando nele, buscando força nele sem medo, buscar uma solução que ainda que estejamos na nossa maior dificuldade, se preparando, respirando fundo e seguindo sempre em frente. Jesus também nos ensina esse lugar de serviço, de sermos servidor. Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28 falam sobre isso. Também Marcos capítulo 9, versículos 33. E Marcos também capítulo 10, versículo 16 fala sobre isso. João também capítulo 13, versículos 1 a 17 fala um pouco. Liderar pelo servir e servir ao liderar. A liderança nós já vimos nesses vídeos todos que ela é sobre servir, ela é serviço, né? Observamos que toda vez que nós entramos na situação de termos cada vez menos direitos e mais responsabilidades com os outros, né? Não é sobre o que os outros nos devem, é sobre o que nós devemos ao próximo. Jesus, ele mostra isso pra gente, porque ele dá de si mesmo para preservar as pessoas, para salvar as pessoas, para resgatar as pessoas. E isso é valioso. Um líder, ele tem a humildade, ele tem a admiração, ele tem a honestidade dentro dele, ele tem a inocência também, mas ele também tem a confiança, ele tem dependência, e ele tem esse lugar de sempre se colocar, não levianamente, mas verdadeira e genuinamente, por último, como um servo, aceitando a ajuda dos outros. Nós vemos isso na palavra de Deus. O líder de todos é servo, né? Líderes que são servidores, eles são motivados pelo amor de servir aos outros, sem interesse, sem apego, sem cargo, mas por tomar a iniciativa de fazer o que é necessário. Isso é o que é mais importante, removendo todas as barreiras que houver de relacionamento.
e dando o exemplo, se expondo, tomando a iniciativa. Repare, de todas essas características que eu disse essa noite, muitas mais que o Senhor Jesus possui, que eu ficaria aqui a noite toda falando, apesar do Senhor Jesus ter passado por essa terra há algum tempo atrás, para aquele que crê, nós não falamos no passado, Jesus vivia ou falava, nós falamos no tempo passado, muitas vezes por conjugação verbal, mas nós cremos que ele vive e que ele ressuscitou. Então, todas as características, basicamente, eu comentei de uma forma usando o tempo presente, porque ele foi essas coisas quando ele esteve nessa terra, mas ele também é todas essas características e ele sempre será. Sim, e é isso. Esse é o mais valioso de todas essas lições. Observar o comportamento, as atitudes, os gestos de Jesus nos faz entender como ele era e começar a refletir para nos conhecermos e sabermos se temos isso em nós. E se não temos, temos a oportunidade de aprender com ele. Que a gente possa de verdade procurar se espelhar nessas características, né? Se espelhar nas características do Senhor Jesus e nos tornarmos excelentes líderes, ofertarmos, né, como oferta a Ele, excelente líder de nós mesmos, dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos colegas, amigos, do nosso trabalho, da nossa igreja, e buscar sempre o caminho do reto, do perfeito, do justo, do verdadeiro, o caminho traçado pelo Senhor Jesus não tem como dar errado, não tem como ser de fracasso. Quando você busca o bem, quando você busca os céus, tudo aquilo que você precisa, você encontra de instrução, de direção, e tudo aquilo que você se empenha, você compreende, e muitas vezes as suas barreiras você supera. Não é sobre ter, é sobre ser líder, ser servo, né? Sobre desenvolver as pessoas ao seu redor, ser apoio às pessoas ao seu redor. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui mais uma vez. Eu espero que essa palavra de verdade tenha sido bênção, que foi objeto de pesquisa, aprendizado e estudo para mim também. E se assim o Senhor permitir, na próxima quinta-feira nós nos vemos novamente, encerrando, né, com uma palavra esse tema do mês que foi liderança, tão interessante e tão rico. Deus abençoe você e, se Deus permitir, nos vemos na próxima quinta-feira.